As 24 Horas de Le Mans é uma corrida única no automobilismo. Dada sua história, o evento coleciona diversas corridas históricas por tudo o que acontece dentro e fora da pista. Um desses exemplos é a edição de 2016. Com a Porsche favorita, a corrida teve uma briga intensa entre a marca e a Audi. Enquanto isso, a Toyota assumiu a ponta e iria vencer, se não fosse um detalhe. A terceira prova do calendário da WEC marcava a 84ª edição da lendária prova e ficou marcada para ser disputada entre os dias 18 a 19 de junho. A data conflitava com o GP da Europa da Fórmula 1, o que alimentou acusações de que a categoria de monopostos havia agendado a prova naquela data de propósito, para impedir os seus pilotos de correr em La Sarthe. Para a edição de 2016, algumas alterações foram feitas na pista para aumentar a segurança dos pilotos. Uma nova área de escape foi construída nas curvas Porsche como resposta ao acidente sofrido por Duval em 2014. Barreiras do tipo Safer também foram alocadas na região, aumentando a segurança sem a necessidade de instalar uma chicane. Em relação ao grid, a quantidade de carros inscritos aumentou de 56 para 60, o que exigiu a construção de boxes extras para os carros adicionais. A vaga na Garage 56 foi cedida para a Unrock Automotive, que levou um Morgan LMP2 adaptado para Frédéric Saucet, um piloto amputado quádruplo. O qualifying para a prova consistiu em 2 sessões de tomada de tempo, mas a pole position acabou decidida ainda nos 10 primeiros minutos de pista. Neil Janney fez o tempo de 3 minutos, 19 segundos e 733 milésimos, marca boa o suficiente para não ser superado por mais ninguém nas horas seguintes. Isso aconteceu principalmente devido à chuva que caiu em seguida, que impediu os outros competidores de conseguir condições mínimas de pista para melhorar a marca. Quase meio segundo atrás ficou o outro Porsche de Timo Bernhard, Brandon Hartley e Mark Webber, e em terceiro se classificou a Toyota de Stephanie Sarrazin, Mike Conway e Kamui Kobayashi. Após sofrer com problemas mecânicos no começo da primeira sessão, os Audi conseguiram se classificar na 5ª e 6ª posição, atrás dos Porsches e Toyotas. Na classe LMP2, o carro da D-Drive ficou na frente com Roman Rusinov, Will Stevens e René Rast. Pela LM GTE Pro, o Ford GT da Chip Ganassi se classificou em primeiro, com Joey Hand, Dick Miller e Sebastian Bourdais. Finalmente pela LM GTE AM, a Clearwater Racing fez a pole com Wang Sun Mock, Rob Bell e Keita Sawa. Depois do qualifying, a Automobile Club de l'Ouest adicionou um lastro de 10 kg e diminuiu a pressão do turbocompressor utilizado no Ford GT, como forma de mudar o equilíbrio de desempenho entre os carros da LM GTE Pro. Coisa semelhante foi feita no Ferrari 408 GTE, que teve um lastro de 25 kg adicionado. Os carros Aston Martin Vantage e Corvette C7R, por sua vez, foram autorizados a utilizar restritores de ar maiores nos motores, aumentando seus desempenhos. Para a largada, o dia estava úmido e a pista estava bastante molhada pela chuva, que havia caído uma hora antes. Os carros permaneceram atrás do carro de segurança por longos 53 minutos, até a situação melhorar o suficiente para que fosse autorizado o início efetivo da disputa. O Porsche de Janney manteve a ponta, enquanto Conway tentava ultrapassar o outro Porsche de Bernhard. Enquanto isso, os Audis número 7 e 8 ultrapassaram a Toyota número 5 de Buemi, indo para a 4ª e 5ª posições. Conway permaneceu perseguindo Bernhard e no caminho para a primeira chicane Mulsanne, o britânico ultrapassou o alemão. O bom desempenho permitiu a Conway chegar no líder, que foi ultrapassado ao fim da 8ª volta. Bernhard também foi ultrapassado pelo Audi de Duval e pouco tempo depois André Lotterer levou o seu Audi para trocar os pneus para a pista seca. A aposta surtiu efeito e o alemão pôde desenvolver um ritmo melhor do que todos na pista, indo parar na ponta. Tudo parecia correr bem até o piloto entrar nos boxes. Lotterer precisou trocar o turbo e consertar o sistema hidráulico, deixando Hartley novamente na frente. Duval foi o próximo a ultrapassar Hartley, mas a posição foi retomada com a volta da chuva. Enquanto isso, Roberto Merhi ocupava a ponta na classe LMP2 e Frederic Makujewski liderava na LM GT Pro. O piloto da Porsche tinha 13,8 segundos de vantagem, mas Richard Westbrook da Chip Ganassi tirou 2 segundos por volta e assumiu a ponta antes da segunda hora de prova. Na frente, Audi, Porsche e Toyota permaneciam lutando pela liderança, com os carros das montadoras separados por menos de 3 segundos. Durante os pitstops, o Porsche de Mark Webber e o Toyota de Kobayashi se revisaram na ponta com vantagem para o japonês, que estava na pista por mais tempo.
Com as voltas rápidas, a estratégia de Kobayashi era de fazer um pit stop a menos no final da prova. Na LM GTE Pro, a corrida também estava disputada, com a Ferrari de Tommy Villander assumindo a ponta contra o Ford GT. Joey Hunt, que pilotava outro Ford, ultrapassou Ryan Briscoe e partiu para cima de Villander, assumindo a ponta. Briscoe seguiu o companheiro de Chip Ganassi e também fez a ultrapassagem, colocando a Ford em primeiro e segundo. Na LMP2, Matthew Rowell estava na frente, mas após uma rodada, Ryo Hirakawa assumiu a ponta. Na frente, a Porsche de Weber ocupava a liderança, mas Kobayashi foi capaz de diminuir a vantagem e nos pitstops a Toyota retomou a ponta. Com 6 horas de prova, a Toyota número 6 liderava a corrida, a Porsche número 1 aparecia um minuto atrás e em seguida vinham a Toyota número 5, a Porsche número 2 e o Audi número 8. Devido a uma escapada de Ine Statinger da Pegasus Racing, uma bandeira amarela foi acionada e Bernhard teve problemas. Devido ao ângulo da luz, o alemão não conseguiu ver a sinalização e precisou frear bruscamente, danificando os pneus. Com o avanço da noite, a batalha pela liderança ficou entre a Porsche e a Toyota, com Loic Duval se afastando em quinto. Na volta 120, Yanni ultrapassou Bernhard e ocupou a segunda posição. Devido a um problema na iluminação da identificação numérica, ambos os Audis foram chamados aos boxes para a manutenção. Como os reparos foram rápidos, ambos os carros retornaram à prova sem perder posições. Paul Dallalana bateu com seu Aston Martin ao se aproximar das curvas Porsche e pouquíssimo tempo depois, François Perrodo escapou com seu Ferrari na curva Mussani. Os dois incidentes provocaram nova bandeira amarela e entrada do safety car, reaproximando os carros. Com a bandeira verde após quase 9 horas de prova, Yanni partiu para cima de Conway e o ultrapassou na primeira chicane da Mussani. Com problemas na bomba d'água, Hartley saiu da luta pela vitória com uma manutenção que durou 2 horas e meia, o equivalente a 39 voltas. Com quase 10 horas completadas, o Porsche número 91 de Kevin Estre vazou óleo pelas curvas Porsche. O carro número 25 de Andrea Pizzitola foi pego de surpresa pela superfície escorregadia e rodou. Demorou 28 minutos para limpar a sujeira deixada e quando a relargada foi dada, Dumas ultrapassou Buemi pela segunda posição. Na 12ª hora de corrida, a liderança da LM GTE AM mudou de mãos, do Porsche número 88 para o Ferrari número 62 de Towson Bell. Kobayashi precisou fazer um pit stop adicional para consertar danos na carroceria, dando a liderança da prova para Mark Lieb da Porsche. A mudança de posições durou pouco, já que Matthew Tuscher precisou abandonar com seu Rebellion número 13. A saída provocou uma área de zona lenta na pista, e se não bastasse isso, o cascalho espalhado pelo traçado fez com que Lieb tivesse um furo de pneu. Após a rodada seguinte de pitstops, Lieb retomou a ponta, já que havia trocado de pneus e abastecido devido ao furo. Com o amanhecer, vieram vários problemas com a LM GTE Pro e com a LMP2, gerando uma nova entrada do carro de segurança. A relargada foi dada com pouco mais de 16 horas completadas, e após alguns pitstops, Buemi ultrapassou o companheiro de equipe Mike Conway pela segunda posição. Com a parada da Porsche, os Toyotas retomaram novamente a ponta. Na LM GTE Pro, a liderança estava com Tommy Villander, 11 segundos à frente do Ford GT de Sebastian Bourdais e do outro Ford de Scott Dixon. Na frente, Lieb retornou à ponta com os pitstops da Toyota durante a bandeira amarela, mas Davidson conseguiu retornar à liderança com a corrida em movimento. Enquanto isso na Pro, Villander perdeu o controle e a liderança de classe nas curvas Porsche, deixando o caminho livre para a Ford. Nas horas finais de prova, a Porsche alterou sua estratégia para ficar mais próxima da utilizada pela Toyota, deixando o carro número 2 por mais tempo na pista. Na LMP2 liderava o carro 36 da Alpine e na LM GTE Pro a ponta estava com o Ford GT número 68. Faltando 3 horas para o fim, Matthias Lauda abandonou com seu Aston Martin, trazendo a bandeira amarela de volta. Kobayashi perdeu o controle e escapou com seu Toyota em uma caixa de brita, caindo para terceiro. O japonês precisou ir aos boxes consertar o assoalho, abandonando de vez as chances de vitória. Com quase 23 horas completadas, Tettinger teve problemas novamente e finalmente abandonou. A bandeira amarela foi novamente acionada, gerando uma zona lenta na pista. A essa altura, tudo indicava que a vitória finalmente cairia nas mãos da Toyota, mas uma surpresa final ainda estava guardada. Faltando apenas 5 minutos para o fim da prova, Kazuki Nakajima pilotava o Toyota número 5, quando uma falha no conector que liga o intercooler com o turbocompressor obrigou o piloto a desacelerar em plena reta Mussani. O japonês tinha 70 segundos de vantagem contra Yanni e com o problema o piloto não teve como se defender. Sem potência, o carro parou antes da linha de chegada, com quase 3 minutos para o fim da prova. A vitória caiu no colo da Porsche, que venceu pela 18ª vez na história da corrida. O Toyota número 5 de Sarrazin, Conway e Kobayashi chegou em segundo e o Audi número 8 de Duval, de Grassi e Jarvis completou o pódio em terceiro.
Na classe LMP2, os vencedores foram a Alpine de Nicolas Lapierre, Gustavo Menezes e Stephanie Richelme após liderar as últimas 196 voltas. Na LM GTE Pro, a Chip Ganassi levou o troféu com Joe Hand, Dick Miller e Bourdais, e finalmente na LM GTE AM, a escuderia Corsa ficou com a vitória com Bill Swadler, Bell e Jeff Segal. Após a prova, o Ford número 68 recebeu uma penalização de 70 segundos devido a problemas com sensores e aceleração em zonas lentas. A Ferrari número 82 também recebeu 20 segundos de penalização, mantendo o resultado final inalterado. No fim das contas, a corrida, que teve diversas brigas pela liderança, dramas e disputas entre Toyotas, Porsches, Audis, Fords e Ferraris, acabou ofuscada pela falha no carro número 5. A equipe já comemorava nos boxes quando a falha aconteceu e muitos choravam quando o carro parou. Devido à falha, a ACO se viu obrigada a criar regras para lidar com os carros nas voltas finais, bem como a forma como são classificados. O baque com a derrota não desanimou os japoneses da Toyota. A primeira vitória da montadora viria 2 anos depois, em 2018, pelas mãos de Fernando Alonso, Buemi e Nakajima. Desde então, a marca tem vencido todas as edições das 24 horas de Le Mans. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!